Olá, estamos aqui em mais um vídeo do canal, desta vez mais um corte de uma lição da Escola Bíblica Dominical falando acerca dos profetas menores. E eu aproveitei para fazer uma introdução a todo o profetismo, explicando o que é o profeta, quais são as fases do profetismo e como eles são divididos. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também seus comentários, sugestões e não deixe de assistir o vídeo até o final após a vinheta. Estudaremos os profetas do Antigo Testamento, em particular os profetas menores. Veremos que eles foram instrumentos de Deus para anunciar sua mensagem ao seu povo. Dentro dos livros que nós chamamos de proféticos, estaremos estudando esses que são chamados de profetas menores, não porque sua importância seja menor, mas devido ao tamanho de cada livro. O livro do profeta Obadias, ele tem um único capítulo, por exemplo. No original hebraico, embora isso seja motivo de debate em muitos, eles formam um único livro, ou pelo menos é assim compreendido na versão que foi transmitida pelos maçoretas durante a Idade Média. Mas há uma dúvida se lá no início eram 12 livros já separados que depois foram unidos, ou se eles sempre foram considerados pelos judeus como um único livro. De qualquer maneira, eles são tratados como um único livro hoje pelos judeus, o livro dos 12, ou Trei Assar. Os últimos 12 livros do Antigo Testamento na Bíblia são comumente chamados de profetas menores. Como já falamos, essa designação não tem intenção de diminuir a importância da mensagem que eles transmitiram ou o impacto dos ministérios que descreve. Em vez disso, ele foi cunhado por causa do tamanho dos livros escritos por esses profetas. Foi criado no final da Idade Antiga, dentro da patrística, os chamados padres da igreja. Mesmo quando combinados, não se tornam maiores do que um dos 3 profetas maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel. O cristianismo inclui aqui um profeta cuja obra também não é muito grande, que é Daniel. Então, somente o cristianismo considera Daniel como um profeta maior. Aí sim, devido à importância da mensagem messiânica, escatológica dele, não devido ao tamanho do seu livro. No cânon hebraico, os profetas menores são chamados de livro dos 12, provavelmente porque as suas pequenas obras poderiam ser escritas num único rolo. Tópico 1. Quem eram os profetas? Um profeta era alguém escolhido por Deus para proclamar sua mensagem, apesar de suas limitações e sua humanidade. Mesmo com os avanços tecnológicos e a evolução que experimentamos no presente século, os dilemas em relação à espiritualidade genuína, à ética, à justiça social e às mazelas do ser humano enfrentados pelos profetas encontram-se presentes atualmente, apesar de todo o progresso que a humanidade alcançou. Vamos aproveitar aqui e conceituar o que é profeta. Nós temos que analisar pelo termo que aparece no hebraico. A palavra profeta vem do hebraico navi, que também é encontrada na literatura extrabíblica. O fenômeno profético, ele não é exclusivo de Israel, não é exclusivo da Bíblia. Outros povos da antiguidade tinham esse fenômeno, mas, obviamente, eles não falavam em nome do Deus de Israel, em nome de Adonai. E tanto é que essa palavra vem de uma raiz que costuma ser derivada do verbo acadiano, nabu, que significa chamar, proclamar. Ou seja, o profeta é, antes de tudo, aquele que foi chamado, comissionado por Deus. Os estudiosos modernos, de modo geral, tendem a considerar o passivo, aquele que é chamado, nomeado, como porta-voz da palavra de Adonai, ou do Senhor. Isso é muito importante. Tendemos
a dizer que o profeta, a principal função dele é de antecipar o futuro, e não é. Vamos estar vendo isso durante a lição. Observe aqui Jeremias 1, no capítulo 1, versículos 9 e 10. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje eu te constituo, o hebraico aqui, hifkid, que significa encarregar, confiar a alguém. Ou seja, Deus confia aos profetas a sua palavra. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Gesênios, que é um famoso hebraísta do século XIX, ele elaborou um grande dicionário que depois serviu de base para outros dicionários de hebraico que vieram, associa nabi ou navi com a raiz similar navá, fazer borbulhar. É a troca de uma letra apenas no hebraico. Daí derramar palavras abundantemente. Essa é a explicação dada por Gesênios. Como é feito por aqueles que falam com ardor ou com divina emoção da mente. Ou seja, Gesênios associa o fenômeno do profetismo com aquele que faz abundar, borbulhar as palavras de Deus. Continuando na página 528, declara que isso traz a ideia de que um profeta necessariamente falava não suas próprias palavras, mas aquelas as quais ele divinamente recebeu. O fenômeno do profetismo nasce junto com a monarquia, com Samuel. É o que está lá em Atos 3:24. Samuel é reputado como o primeiro profeta. Em termos de ministério, vamos explicar isso melhor. No início, os profetas não são escritores. Outros escrevem sobre eles e tende a ser estática. Desse período, os mais proeminentes são Elias e Eliseu. O primeiro profeta escritor, segundo os estudiosos, é Amós. Embora a tradição tenha dito que Samuel teria escrito o livro que leva o seu nome, os próprios rabinos reconhecem que Samuel não escreveu tudo, ou não teria escrito tudo, já que ele morre antes do final do primeiro livro. E como no original hebraico é um livro apenas, Samuel morre antes da metade da obra. Então, outro escreveu acerca de Samuel. E quando diz aqui que nesse período a profecia tende a ser estática, é um fenômeno parecido com o que nós encontramos hoje no pentecostalismo, só que ali eles falavam palavras desconexas, mas era apenas uma manifestação do poder de Deus, mas no momento da profecia estática, nem sempre havia uma mensagem. Então, o que acontece com Saul, aquela passagem diz, está Saul entre os profetas, que ele começa a profetizar, não quer dizer que ele está transmitindo mensagem de Deus, ele está tendo uma experiência estática, ou seja, está apenas sendo tomado pelo Espírito de Deus, mas ele não está transmitindo uma mensagem exatamente. E depois, posteriormente, é que os profetas vão colocar por escrito suas mensagens. E segundo os estudiosos, o primeiro a escrever é justamente um dos profetas menores, Amós. Lembrando que a Bíblia não está na ordem cronológica. O período dos profetas escritores, responsáveis pelos livros que conhecemos como proféticos, é o período clássico da profecia hebraica. Voltando aqui o slide, Elias e Eliseu, eles pertencem a esse período anterior do profetismo escrito, e são os mais proeminentes. Daniel não é reputado como profeta pelo judaísmo, não é arrolado como profeta. E mesmo os estudiosos hoje tendem a colocar Daniel como um livro apocalíptico. E a mensagem apocalíptica ela é entendida como filha da profecia, um estágio posterior. Os profetas ainda poderiam ser palacianos, como Isaías, Gade e Natã. O que isso significa? Profetas que estavam diretamente com os reis para ajudá-los, para poder instruí-los, para poder aconselhar. Por isso que o fenômeno profético, ele nasce junto com a monarquia. Os profetas, eles nascem justamente
para servir e anteparo aos reis, para que os reis não viessem a fazer coisas que desagradassem a Deus. Agora, como muitos reis não aceitavam isso, alguns eram repudiados pelas autoridades e viviam à margem, como é o caso de Elias, dentre os profetas não escritores, e depois de Amós, que é reputado como o primeiro profeta escritor. Com exceção de Oséias e Jonas, por que eu deixei entre parênteses o Jonas? Porque existe uma dúvida se o Jonas que é citado no livro que leva o seu nome seria o mesmo Jonas lá de 2 Reis 14, 25. Como ambos são ditos como filho de Amitai, é muito difícil que tenham o mesmo nome e o mesmo nome de pai. Então, tem-se a entender que está se falando da mesma figura, do mesmo profeta. Mas, oficialmente, até pela tradição, tanto Oséias quanto Jonas são profetas ligados ao reino do norte, ou seja, o reino de Israel, depois que houve aquela separação dos reinos. E todos os demais profetas e escritores são provenientes do reino de Judá. Então, isso é interessante. O fenômeno do profetismo está especialmente ligado ao reino de Judá, o reino do sul. Entre esses, embora Amós seja do sul, ele é de Judá, mas ele é chamado para profetizar para o reino do norte, o reino de Israel. Isso, inclusive, ajudou a que ele não fosse bem recebido ali, já que ele é considerado, entre aspas, um estrangeiro. O profetismo clássico, ou seja, o escrito, é dividido em 4 períodos, acompanhando mais ou menos os séculos. O século VIII a.C., que é considerada a época de ouro, nós temos aí 4 profetas. Isaías, que é considerado o príncipe dos profetas, e mais 3 menores. Amós, Oséias e Miqueias. No século VII, virada para o século VI, ou seja, vésperas do cativeiro, nós temos Jeremias, Naum, Abacuque e Sofonias, mais um profeta maior acompanhado por 3 menores. No século VI a.C., que é a época do cativeiro, nós temos Ezequiel, com certeza, e eu coloquei aqui com interrogação Joel e Obadias, porque existe um debate acerca de qual teria sido a época desses 2 profetas. Vamos ter a oportunidade de ver isso melhor nas próximas lições. E, finalmente, no século V a.C., após o cativeiro, nós temos o trio Ageu, Zacarias e Malaquias. Os profetas Joel, Obadias e Jonas têm datação muito disputada, embora os estudiosos tendam a colocá-los após o cativeiro. E aí, quando se falar de Jonas, vai se verificar essa questão. Como eu disse, toda a questão é se está se falando do mesmo profeta que é mencionado ali em 2 Reis 14, 25. Mesmo Daniel, reputado como literatura apocalíptica, é colocado bem depois. Mas, lógico, Daniel daria um trimestre inteiro, sobre essa questão. Subtópico 1.1. Diversidade e unidade dos profetas. Os profetas cumpriram sua missão de maneira bem diferente uns dos outros. O profeta Elias, por exemplo, achava que não existia outra pessoa que estivesse buscando a Deus, pois sentiu-se muito isolado no cumprimento da missão. Os profetas tinham formas bem peculiares para o exercício de seus ministérios. A música, às vezes, era usada para ajudar no trabalho profético, como nós vemos lá em 1 Samuel capítulo 10, o que acontece lá com o rei Saul, e depois, em 2 Reis 3,15, já com o profeta Eliseu. Outras vezes, sonhos e visões eram um fundamento para a profecia. No entanto, o profeta Jeremias alerta para o fato de que um sonho ou visão não era garantia que, de fato, a mensagem era da parte de Deus. Isso é muito importante. Sonhos e visões eram uma maneira de Deus falar, mas nem sempre um sonho e uma visão era uma manifestação divina. Isso é muito importante salientar. Característica dos profetas. A. Homem de Deus. Essas palavras realçam a diferença de caráter e modo de vida entre o profeta e as demais pessoas. Foi assim que a mulher sunamita se referiu ao profeta Eliseu. Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós
é um santo homem de Deus. Aliás, Eliseu é aquele que, mais do que qualquer um, recebe essa denominação de homem de Deus. O profeta, além de poder ser chamado Ish Elohim, ou seja, homem de Deus, também poderia ser chamado vidente, que no hebraico são as palavras roé, como aparece lá em 1 Samuel 9,9, ou rosé, como aparece lá em Amós 7,14. Todas as palavras significam vidente. Antes de Samuel, o título profeta é usado simbolicamente, como bem exemplificado com Moisés e Abraão. Isso é muito importante. Apesar de ser dito que jamais apareceu nenhum outro profeta como Moisés, isso é um título honorífico. Não é que Moisés fosse profeta como função. A função dele era de legislador. O próprio Abraão. Então, não havia um ministério profético de nenhum dos dois. Tudo começa com Samuel. B. Uma chamada específica. A chamada para a missão do profeta vinha de Deus. O profeta comunicava a mensagem de Deus aos homens, sendo ele o homem que, antes de tudo, se apresentou a Deus primeiro, como dá aqui o exemplo do profeta Elias. C. Perfeita consciência da história. O profeta interpretava os acontecimentos históricos. Os profetas criam que Deus é o Deus da história e nada foge ao seu controle nos acontecimentos do dia a dia. E por isso, sua palavra é de absoluta confiança. Os livros que para nós são os primeiros livros proféticos, pegando aí Josué, Juízes, os 2 livros de Samuel e os 2 de Reis, são reputados como livros proféticos pelos judeus. São chamados de profetas anteriores, em contraposição aos profetas posteriores, que são os livros que nós consideramos como livros proféticos. Isso porque essas obras, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, é uma história do ponto de vista profético, enquanto que Crônicas, Esdras e Neemias é uma história do ponto de vista sacerdotal. A revelação bíblica é essencialmente histórica. Deus se dá a conhecer por meio da palavra comunicada aos seus servos, os profetas, mas se revela, sobretudo, através de suas intervenções na história da salvação. Embasando a teologia, a lei e a ética, não em considerações e princípios filosóficos de caráter especulativo, mas no marco da história. Por conta disso, temos que entender que o profeta, ele era muito mais um homem do presente do que do futuro. O profeta, quando ele fala do futuro, é como se ele quisesse transmitir a seguinte mensagem: se você não se emendar agora, veja o que pode acontecer no futuro. Isso porque o futuro vai depender da atitude da pessoa no presente. Vamos lembrar daquela passagem que o profeta Isaías anuncia a Ezequias: põe ordem na tua casa, porque certamente morrerás. E aí o rei Ezequias, ele ora pedindo a misericórdia de Deus, e Deus fala para o profeta Isaías: vai lá, volta e diz ao meu servo, esse que eu te dou mais 15 anos. O futuro, ele está dependendo das nossas atitudes no presente. D. Preocupação ética e social. Isso muitas das vezes é esquecido. As injustiças e violências cometidas contra o povo sempre eram denunciadas pelos profetas. Havia uma preocupação com o bem-estar social. Moisés como protótipo de profeta e, especialmente, Amós. A mensagem profética, ela tem essa denúncia das injustiças sociais. Quando nós estudarmos o livro do profeta Amós, vamos ver como ele chama a atenção do patrão que não paga devidamente, com justiça, o salário do seu empregado, pessoas que procuram luxo e deixam pessoas passando fome. Tudo isso é denunciado pelos profetas, especialmente Amós. Vamos ver isso depois. Eu vou só exemplificar aqui com Amós 5, versículos 11 e 12, para que vocês percebam essa questão da justiça social que é muito patente nos profetas. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado,
porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Por isso que Jesus, quando ele também tem grande essa preocupação social, ele vem nesse espírito profético. Por isso que chegaram a dizer, um grande profeta se levantou no nosso meio. Vejam também Amós 5, 14 e 15. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Observe aqui. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Os falsos profetas. Sim, porque, infelizmente, existem os falsos profetas. ênfase do comentário. A profecia verdadeira se distinguia de outras práticas abomináveis aos olhos de Deus, como adivinhação, feitiçaria. Também nem todos que usavam ou afirmavam falar em nome de Deus eram reconhecidos no Antigo Testamento como verdadeiros profetas. Algumas vezes, profecias eram ditas em total desacordo com a palavra de Deus ou da sua vontade. Aqui, Craig, comentando Deuteronômio 13, porque Deuteronômio 13 é uma espécie de manual para distinguir quem é o verdadeiro e falso profeta. Então, eu vou destacar aqui somente alguns pontos. Sigamos outros deuses e os sirvamos. Se você tem um profeta que diz isso significa que ele não é da parte do Senhor. Nenhum verdadeiro profeta de Deus poderia falar tais palavras, que estariam em direta contradição com o primeiro mandamento e com o grande mandamento de amar a Deus de todo o coração. Então, logo aqui de cara, você poderia identificar que não era um profeta autêntico. A quem vocês não conhecem. Essas palavras são um artifício retórico empregado pelo orador para enfatizar o absurdo dos termos proferidos pelo falso profeta. Conhecer aqui implica experiência, intimidade, em vez de conhecimento intelectual. A grande preocupação do profeta era transmitir fielmente a palavra que tinha recebido do Senhor e que permanece para sempre. Os profetas falavam por meio de advertências e encorajamentos concernentes ao presente e ao futuro. Eu falei no início sobre a denúncia da injustiça social. É interessante que isso se encontra em todos os profetas, mesmo em Isaías. E no caso de Isaías, o que é interessante é que Isaías é um profeta palaciano. O fato de ele estar perto aí do trono, perto das elites, poderia deixá-lo distanciado de todo esse contexto da injustiça social, mas ele está atento. Os profetas foram os principais instrumentos usados por Deus para as revelações divinas à forma escrita, tendo produzido um dos mais notáveis documentos espirituais do mundo, que é o Antigo Testamento. Levando em consideração que praticamente metade dos livros que nós chamamos de históricos são livros produzidos do ponto de vista profético, juntando com todos os livros que nós conhecemos como proféticos, mais da metade do Antigo Testamento é de inspiração profética. Moisés, o primeiro dos grandes profetas, produziu o Pentateuco e muitos dos salmos de Davi têm natureza profética. Como já explicamos, o ofício profético começa com Samuel. Moisés e Davi falam profeticamente, mas em termos de ofício, ou seja, de ministério, um é legislador, Moisés, e o outro rei, Davi. 3.2. Muito além das previsões. Isso também é muito importante. São muitos que acham que o profeta, a única função dele é de prever o futuro. Isso é uma consequência. Nós não podemos confundir com o prognosticador. Esse sim é que está preocupado somente e tão somente com o futuro. Os profetas anunciam o futuro? Sim, mas isso não é o primordial. Algumas vezes, aconselhamento ou confronto com reis e ou liderança do povo também faziam parte da missão dos profetas. E eu enfatizo aqui, na verdade, esse era o principal papel. Não por acaso o profeta surge junto com a monarquia. Ele está ali junto do rei para dizer: rei, você não pode fazer isso, ou você deve fazer aquilo. Infelizmente, nem todos os reis aceitavam isso. Eram eles que, em muitos momentos, desempenhavam um papel ativo como um estadista nos assuntos nacionais do seu povo. Um conselheiro. Comparando com os dias de hoje, como se fosse uma espécie de primeiro-ministro. Os profetas eram porta-vozes de Deus
embaixadores e atuavam como conselheiros espirituais dos reis. Isso que nós acabamos de falar. A predição dos eventos futuros era uma consequência secundária. Eram primordialmente homens do presente, exortando o povo no agora para evitar consequências nefastas no futuro. E, em algumas situações, eles ainda necessitavam revisitar o passado, como faz Oséias ali no capítulo 12 e no capítulo 13. Mas depois vamos estudar acerca disso. Ecos dos profetas para os dias de hoje. Os profetas falaram sobre a hipocrisia nos cultos, a violência, a exploração dos mais fracos, a corrupção de juízes, a decadência moral, o desamparo dos socialmente desassistidos, o pecado no meio do povo e entre sua liderança em todas as áreas, enfim, todas as mazelas que destroem a família e a sociedade como um todo em nosso mundo pós-moderno. Não por acaso, Jesus ele não vem como sacerdote. Só a carta aos Hebreus, que fala de Jesus num ofício de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, mas isso acontece quando ele volta para o Pai. Mas no seu ministério terreno, Jesus ele vem como profeta. Isaías escreveu sobre a generalizada inversão da moralidade nesses termos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz a escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. E aqui eu coloco a bibliografia que eu utilizei aqui durante o estudo. Esse livro aqui, Mensageiros de Deus, Profetas e Profecias no Antigo Testamento, é um dos melhores. Eu não citei ele diretamente, mas vou utilizá-lo aí durante muitas aulas. Ele é um dos melhores livros que nós temos de introdução ao profetismo hoje. E nós também temos aqui esse sobre o Pentecostes, esse sobre Oséias. Esta obra do Sicre Dias é também importante porque não é apenas uma ótima introdução ao profetismo, como também nos dá um resumo de todos os livros proféticos. Também temos esse verbete acerca de profecia do Novo Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento. E temos também essa obra do Wilson, Profecia e Sociedade no Antigo Israel. É uma obra antiga, no original inglês é de 1980. Acredito que em português ela esteja esgotada, mas ela faz uma comparação do fenômeno da profecia, como é em Israel e como era tratado nos outros povos. É bem interessante essa obra.